Oi, 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 pessoal! Começando por aqui mais um podcast do Juliana Rangel News, mas esse é um extra que a gente está subindo agora para você acompanhar, porque, gente, já vou apresentar aqui a minha convidada. Primeiro, quero agradecer a sua audiência aqui no canal, também aí pelas plataformas de áudio, onde a gente está em todos os lugares aí, você continua com a gente, tá? Minha convidada de hoje, ela está aqui em Ribeirão Preto, porque ela tem uma responsabilidade aqui na cidade nesse final de semana, né, gente? A gente está falando aí sábado e domingo, que é trazer aí para o Teatro Municipal toda a sua história. A gente está falando de 40 anos, gente, de carreira aí, ó. Teatro, cinema, TV, pelos palcos afora aí, não só interpretando, né, atuando, mas também dirigindo, escrevendo, autora. Gente, é muita coisa. Eu tô falando aqui de quem? Da Grace Gianoucas. Seja bem-vinda, Obrigada, Grace. Juliana. Obrigada. Oi, gente. Tudo bom? Tão feliz de estar aqui em Ribeirão Preto. Acabamos de aterrissar. É isso aí. Gente, a gente tava conversando fora do ar e eu fiz só um resuminho, assim, que ela fez meio uma conta, assim, de cabeça, né? Aham. Grace, mas a gente tá falando aqui, ó, nos 40 anos, pelo menos aí 80 espetáculos, Uhum. 8 filmes, 11 programas, 4 novelas inteiras, fora as participações, e que é o que você traz tudo isso aí pro Grace em Revista, né? É, um pouco, Nos palcos aí do Brasil afora, agora em Ribeirão Preto. Exatamente, é uma comédia onde eu tento fazer uma retrospectiva, né, desses últimos 40 anos da minha carreira. Claro, é muito difícil em 1h30 trazer tudo, mas eu pensei, quando eu comecei a criar esse projeto, que todo mundo me pedia, ai, Grace, faz um solo com outros personagens, eu tinha tanta coisa para fazer que não dava. Eu tinha sempre envolvida em muitos projetos, dirigindo muitas coisas, e na pandemia eu tive tempo de raciocinar e falar, tal, isso, aquilo, aquele outro, e pensar sobre a minha obra, a respeito da minha obra, e escolher algumas personagens mais icônicas, assim, e que trazem para o público, assim, um panorama do universo que eu abordo, né? E também no meu estilo de criação, como autora e como diretora também, né? Então, o Grace em Revista bem engraçado, porque traz uma série de personagens clássicas. Eu conto de onde vieram as ideias para criar essas personagens. Eu conto também algumas histórias de bastidores, babados, engraçados. Uau, temos revelações. Tem as Coisas revelações. nunca contadas. Tem. Coisas nunca contadas. Mas que como estão no roteiro do espetáculo, em alguma cidade eu já contei, mas Ribeirão não sabe. Mas eu acho que você poderia adiantar alguma coisinha. Que você começa contando aqui e fala agora você vai terminar assistindo lá no teatro. Tem a história da primeira vez que eu pisei no palco profissionalmente, né? Profissionalmente, assim, quando a primeira vez que eu pisei no palco com plateia, com público. Isso lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Quando? Eu estava no primeiro, era 1982, eu estava no primeiro semestre da Faculdade de Artes Cênicas. E aí um pessoal que ia apresentar um espetáculo à noite, profissionais e tudo mais, eles foram lá na faculdade, de sala em sala, desesperados, porque eles estavam precisando de uma menina para fazer uma cena de passagem no fundo do espetáculo, porque a atriz que fazia estava doente e não ia dar para substituí-la, as outras não poderiam, então precisava de alguém extra. Aí, quem poderia? Eu falei, tem fala? Não, não tem, é só uma passagem. Eu falei, tá bom, eu faço. E aí, eu fui pro teatro, terminou minha aula, eu fui pro teatro, e era o seguinte, eu tinha que passar no fundo do palco, vestida de grega, carregando uma ânfora. Eu acho que era uma peça, não me lembro exatamente, mas que falava sobre a história do teatro. E aí eles me deram um pano branco para eu me enrolar, fazer uma túnica grega e tal. E aí, quando eu fui enrolar o pano branco, né, eu percebi que eu estava com uma calcinha vermelha. E a calcinha ficava gritando embaixo do pano branco, gente. Então eu falei, bom, vou tirar, né? Vou passar de lado com a ânfora, rapidinho, não tem problema, né? Pra não ficar marcando. E aí o cara falou, agora, pode ir, fui. Quando eu subi no palco, eu comecei a sentir uma coisa pegando no pano que eu estava enrolada. O tecido que eu me enrolei enroscou numa farpa, num pedaço de madeira do início do palco.
Eu fui andando, que eu tinha que ir, tinha outro cara do outro lado falando, vem, vem, vem. Eu fui indo, e quando eu cheguei no meio do palco, eu estava nua com uma ânfora. E assim eu estreiei para público. As pessoas perceberam ou acharam que aquilo fazia Não, foi um parte? sucesso! Foi um sucesso! Você já chegou chegando. Exatamente. Bom, depois dessa, qualquer vergonha. É o de menos. Mas tudo bem. E era 1982. A gente vinha de uma ideia de uma liberdade, sabe? Essa coisa, a relação com o corpo sempre foi bacana, assim. A gente não pode esquecer que nos anos 70 foi o movimento hippie. Então, todas essas coisas, assim, que o teatro te traz de romper barreiras. Claro que eu morri de vergonha, mas foi tão sucesso que eu falei, bom, já tô aqui, dane-se, entendeu? Porque tem coisas na vida que, quando a situação se faz, aproveita, dá um jeito. Surfa, vai. Exatamente. Que nem uma vez que eu saí da minha casa, mas eu não conto o espetáculo, vou contar pra ti. Eu fazia faculdade, trabalhava de garçonete no restaurante na hora do almoço, saí da faculdade correndo e... Não, saí pra trabalhar correndo, e eu tinha um amigo que tinha deixado uma bicicleta na minha casa. E eu tinha acordado atrasado, eu falei, vou pegar a bicicleta dele. Só que eu morava numa ladeira. E para cortar caminho, eu resolvi descer a ladeira. Quando eu freiei, foi molinha do freio para tudo que é lado. E se eu fosse em frente, eu ia bater num muro. Aí eu resolvi dobrar numa rua, bati num fusquinha, voei da bicicleta. Eu tava com um vestidinho, veio parar aqui. Gente, eu me ralei todo aquele escândalo. Aí eu no chão, estatelado, eu falei, bom, se eu me levantar daqui, vai todo mundo rir da minha cara. Isso em segundos. Aí me fiz de desmaiada. Você atuou naquele momento, colocou em ação, né? A pessoa tem que ser rápida, Pra passar menos vergonha. Exatamente. E aí já vem a história da gente saber improvisar na vida, né? Tipo aquela, uma coisa boba, mas que tu vai pra abanar pra pessoa, aí a pessoa não vê, tu faz assim, né? Tá. Pra não passar vergonha. Grace, você começou com 18 anos, quando você decidiu fazer faculdade de teatro, né? Sim, é. E com 18 anos, muito nova, mas eu acredito assim que você sempre teve essa referência de atuação, né? Já estava sempre na sua veia ali, quando você era pequena. O que você lembra, assim? O que te levou a escolher mesmo essa área? Então, na minha casa, eu sou a menor de 6 irmãos. Minha mãe era uma pessoa, meu pai, muito divertido. Então, eu lembro aquela família toda reunida em volta da mesa. E um contava uma história, coitava nós as gargalhadas e tudo. Uma família muito divertida, né? E então muita gente com tendência para arte, né? Minha mãe desenhava que tu achava que era uma fotografia, assim. Então pintava, todo mundo pintava, tocava piano e tal. E eu fazia bandeirantes, sabe? Tinha as escoteiras, as bandeirantes. E nas bandeirantes às vezes tinha umas pecinhas, eu fazia as coisinhas. Bom, fora que desde pequena eu gostava, eu era o inferno das visitas que lá em casa, porque chegava uma visita, pegava o vestido de noiva da minha mãe, que ela guardava, ela já estava bem velha. Isso com quantos anos? Você lembra? Sei. Nossa, muito pequenininha. Eu e a minha irmã Cintia. E aí, meu pai trabalhava com navios, trabalhava na Fronap, na Petrobras. Ele era agente marítimo, né? Com várias companhias internacionais de navegação. Então, ele sempre ganhava coisas dos comandantes, que eram amigos dele, do Japão, da Grécia, da Inglaterra. Bom, enfim. E aí, ele ganhou uma fita cassete, que era a história que era a trilha do Love Story, aquele filme, só cantada em japonês. E eu ouvia aquilo o dia inteiro, e aí eu chegava uma visita, eu botava o vestido de noiva, eu pegava qualquer coisa, uma escova de cabelo, e eu ia fazer dublagem do Love Story em japonês. Eu sei, a gente era sempre Ou seja, aprontada. as visitas sentavam e ficavam já coitadas, te assistindo, né? Coitada das visitas. E aí, assim, minha mãe sempre foi, meu pai também, me incentivaram sempre muito a ler, que eu acho que isso é importantíssimo. Gostava muito de cinema. Também eu fiz aula de piano, fiz aula de balé.
sabe, isso pequena. Então, tudo isso, acho que foi me dando um contato com a criação, com a arte. E quando eu já estava mais chegando na adolescência, no segundo grau, né, que é o Fundamental 2, eu acho que eu não sei, qual é o correspondente hoje, eu acabei concorrendo, por uma série de motivos, eu acabei concorrendo ao Grêmio Estudantil do meu colégio, acabei ganhando e fiz um festival de artes. Fui de sala em sala, você escreve, você isso. Então, assim, eu sempre tive essa ligação muito forte com arte, com cultura. Eu acho também porque meus irmãos, por exemplo, gostavam muito de música, muito de rock and roll. Então, todo mundo gostava de arte e gostava de ler da minha casa. Então, esse ambiente estava criado. Você cresceu no Exato, berço exatamente. disso, né? Então, eu, na verdade, eu não queria ser atriz, né? Eu queria ser antropóloga, eu queria trabalhar com comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Eu tenho até hoje um interesse, uma fascinação e um respeito enorme pelos povos indígenas, pelos povos originários e tudo. Sou uma defensor, graças a Deus, hoje em dia, as comunidades originárias, elas não precisam mais quem as defenda, elas se defendem. Já tem advogado, já tem... Claro que precisam leis legais, né? Mas eles já estão lutando por isso. Então, mas na época eu pensava que eu tinha que defender todo mundo. E aí eu acabei fazendo vestibular em Porto Alegre para antropologia. Não, você chegou a para prestar, sociologia. você chegou. Não, fiz para sociologia. Segunda opção, eu botei teatro. Não sabia que curso botar, botei teatro. Aí eu passei para o segundo semestre, fui para a Inglaterra. Eu fiz isso com 17 anos, porque eu terminei o segundo grau bem cedo. Fui para a Inglaterra e aí eu acabei passando para teatro. Aí quando eu fui para a Inglaterra, foi muito interessante, porque como eu já tinha essa perspectiva de fazer esse curso, comecei a assistir muitas coisas também. E na Inglaterra tinha muito teatro de rua, muito espetáculos incríveis também, né? A vida cultural na Inglaterra é muito legal. Então, assim, foi muito bacana porque eu comecei a ampliar esse universo, que na minha cidade não tinha muito teatro. Então, eu acho tão maravilhoso hoje em dia a gente ter os teatros abertos e ter essa circulação e tanta coisa acontecendo e as pessoas criando. E eu acho que a Terça Insana ajudou muito a trazer os jovens de volta às plateias. E a Terça Insana, que você criou, né? Fundou, idealizou aí há 21 anos. Sim. E você trouxe muito isso que você falou, de causas, né? Exato. Responsabilidades, porém para ser tratado com uma linguagem mais acessível, mais tranquila, um pouco divertida, mas séria ao mesmo tempo, né? Eu fui desenvolvendo, tu vê, né? Hoje, olhando para trás, assim, desses 40 anos para trás, eu fui desenvolvendo uma maneira de fazer dos meus textos, de escrever minhas coisas, usando a comédia como uma ferramenta para que o palco se torne, sabe, que haja um encontro filosófico entre o palco e a plateia, sabe? Então, assim, levantando questões, trazendo ideias, né? Então, esse é um estilo que eu acabei desenvolvendo por causa de todas essas influências. E eu, já quando eu cheguei em São Paulo em 1984, eu fiz muito show em casa noturna, porque as pessoas não me conheciam e tal. E era anos 80, muita performance, eu apresentei muito em casa de rock and roll, abrindo shows. E nem sempre as pessoas que foram a um bar, a um lugar, foram lá para te assistir, não foram. Então você tem que ser impactante, visualmente impactante, tem que ser rápida. E quando acabou, sabe? Então eu acabei desenvolvendo linguagens, assim, uma linguagem de comunicação direta com o público, que a comédia sempre foi uma grande ferramenta. E isso, né? A gente está falando há 21 anos, né, Grace? Não, a gente está falando disso há 40 anos. Não, de quando você começou. Mas, mas a Terça Insana... a Terça Insana foi uma revolução na época, exato, né? Mas a Terça Insana só surgiu porque de 84 até eu criar a Terça Insana, eu estava com um grupo, sozinha, mas desenvolvendo esse trabalho de estar me apresentando em lugares alternativos. E aí, quando eu fiz o meu primeiro espetáculo em São Paulo, estava lotado
de pessoas que me conheciam de bares, de restaurantes, de lugares onde eu me apresentava. E aí eu percebi que eu criei o estilo. E quando eu criei a Terça Insana, em 2001, justamente porque eu estava achando que a gente estava com uma linguagem de comédia muito antiga, muito preconceituosa, aquele humor adolescente do bullying, e que a gente precisava amadurecer como sociedade. E era tudo que eu vinha buscando no meu trabalho há muitos anos. Era o que eu tinha como proposta de criação. E a minha ideia foi passar esse meu conhecimento, que eu fui adquirido com tentativas e erros, adiante. E assim eu fui passando para várias gerações. Bom, foram mais de 400 atores que passaram pelo projeto. E a gente está falando mais de 700 personagens, né? Exatamente. Mais 700 personagens e cenas originais. Isso contando todo mundo que participou, né? Porque, então, assim, a gente tinha, toda terça-feira a gente tinha um tema, que já era pré-ajudado, e aí a gente tinha um tempo, né? A gente tinha reunião de criação toda semana, já prevendo o que ia fazer na semana seguinte. Então, toda semana tinha que ter um texto novo, um tema novo, personagem novo, era trilha nova, figurino novo. Às vezes, algumas personagens ficaram tão legais, tão bacanas, que elas voltavam em novas aventuras. E assim, eu imagino o mercado que você abriu na época, né? Sim. De oportunidades aí. Exato. Né? Das pessoas mostrarem o seu talento, né? Terem essa oportunidade de irem pro palco, Exato. pro teatro, desenvolverem as suas ideias, igual você comentou. Alguns já tinham textos prontos, outros ou ideias. Atuação, ideias. Ou, sabe o engraçadinho? Depois da peça vai lá pro restaurante jantar e fica imitando a tia, ou imita a vizinha, ou não sei o quê. As pessoas não se dão conta que, de repente, isso já é um texto, é uma crítica social, é um olhar. E, acima de tudo, eu acho que uma coisa que a Terça Insana sempre procurou foi pontos de vista originais. Porque falar... Então, as diretrizes da Terça Insana eram o seguinte: não pode preconceito, imitação também não entra, piada pronta também não entra, e o que já foi feito não interessa. Nós temos que ir em busca de pontos de vista originais. Então, quanto mais estranhinha a pessoa fosse, mais ela podia me oferecer coisas originais. Porque eu sempre falo que todo artista, todo criador é um inadequado. Ele vai lá, convive na sociedade um pouquinho, mas ele não sabe muito bem como se encaixar, ele volta. E ele tem um lugarzinho onde ele se esconde do mundo ali, e dali, sabe, onde ele se sente protegido, não sabe muito bem aquele jogo da sociedade, sabe, das gozações, daquela coisa, desse jogo que tem dentro da sociedade. E aí ele sofre um pouco. Então ele tem o seu esconderijo, e dali ele espia o mundo. E esse esconderijo, aqui, do coração, da alma, é só dele. Quando essa pessoa começa a falar sobre o que ela vê de um ponto de vista que ninguém mais viu. E aí nasce o estilo de um artista. E você? A gente está falando de muitos personagens, claro, alguns dentro do Terça Insana. Como você também sempre buscou a sua vivência e tudo mais para criar esses personagens. Sim, então, por exemplo, hoje a gente está falando aqui do Terça Insana, óbvio, a Aline Dorel, a Santa Paciência, Advogado do Diabo, né? A Cinderela. E a Cinderela. Como é que que surge esse momento seu de criar esse personagem, Grace? Foram vários momentos, eu acredito, né? Muitos, mas eu acho que sabe quando, sei lá, tu é corretora e tu tá sempre olhando, se tá pra vender, se tá pra alugar, se não sei o quê. A partir do momento que tu te propõe a trabalhar com criação, tu tem que estar criando 24 horas, Não, tu tem que né? estar com o teu olhar, a tua observação aberta. Porque a gente passa por situações no dia a dia, ou ouve, ou passa por conversas que a gente não pode acreditar. Situações que acontecem que são inacreditáveis. E a gente fala às vezes, se eu levar pro palco vão dizer que eu tô exagerando. Mas não, acontece. Então, assim, o cotidiano já é uma grande inspiração. Principalmente se tu tá vendo, não tá tão envolvida e tu tá olhando de fora. Então, por exemplo, tem uma personagem muito famosa minha,
que é a Aline Dorel, que fala assim, e toma Lexotan e tudo e tal. É uma atriz decadente, porque a carreira artística é cheia de altos e baixos, então ela está empregada feliz, desempregada deprimida, e por isso que ela começou a tomar esses ansiolíticos. E aí, a Aline Dorel, da onde veio? A Aline Dorel veio de uma tentativa minha, depois de fazer uma peça, que era O Amigo da Onça, dirigida pelo Paulo Betti, que quanto mais o público ria, mais palhaçada eu fazia. Aí um dia o Paulo Betti falou, Grace, menos. Tu tá fazendo tanta careta, tu tá infotografável. Eu falei, meu Deus, eu sou uma... Nossa, eu sou caricata, meu Deus, nunca vão me levar a sério, eu preciso tentar ser uma pessoa neutra e tudo. Aí já veio vindo a voz. Aí eu tinha... Fazia um pouquinho de tempo que eu tinha chegado em São Paulo e muita gente... era a onda desse ansiolítico do Lexotan. Muita gente tomava, né, o Lexotan pra acalmar. Bom, vida numa cidade grande e hoje quantas pessoas tomam ansiolítico e tudo mais. Então esse Lexotan eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu tinha ido fazer um trabalho também os meninos que estavam maquiando ficavam sempre falando, tá, vamos lá, não sei o que, e tudo e tal, e tudo e tal. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Aí, tentando ser neutra, aproveitando a história do Lexotan e tudo e tal, acabou vindo essa personagem que ela viaja pelo tempo, porque ela tá sempre louca, ela acha que ela tá sempre fora da casinha, que causou a queda do Muro de Berlim, ela acha tudo, ela tá sempre viajando. E essa é a grande graça dela. E então, assim, ou, por exemplo, a Santa Paciência, que é a sócia da Santa Ignorância, que eu acho que é o que a gente tem. Eu tenho uma amiga que é uma mulher belíssima, inteligentíssima, fez uma faculdade maravilhosa de literatura, especializada em literatura francesa. Vai fazer o quê com isso no mundo de hoje? Nada. E ela precisando... E o que ela foi fazer? Essa mulher chiquérrima foi fazer concurso público. E ela acabou virando polícia civil, né? Então, aquela mulher linda com aquela arma, tarará, e ela é muito educada, mas de repente, baixa policial. Então, tanto da Santa Paciência para ouvir, quanto da Santa Ignorância. Então, é isso, assim, o mundo está sempre trazendo alguma coisa interessante. Por exemplo, eu sempre escrevi. E aí vem a história da antropologia, a merda da minha coisa. Eu sempre escrevi para os inadequados, aqueles que são o motivo da piada, para aquelas pessoas, por exemplo, que são chamados de perdedores, de losers, para os oprimidos. Eu sempre quis, isso é uma característica do meu trabalho, que acabei instalando dentro da Terça Insana, e esse é um dos diferenciais do projeto. Eu trouxe sempre aquele que é o oprimido, o motivo da piada, para o palco, para que ele desse o ponto de vista dele sobre a sociedade que o oprime. Então, eu tenho muitas personagens que surgiram no Terça Insana em cima dessa diretriz. Então, tem personagem do Luiz Miranda, por exemplo, a Dona Edith, que é a mãe que criou seu filho da favela, que escreveu um livro, quer dizer, ela ditou, porque ela é analfabeta. Tem a Carlota Joaquina, que a Agnes fazia, que é uma mulher espanhola, mas também um pouco portuguesa ali, né, corte de Portugal, e que vem falar, ela vem defender os portugueses, porque essa piada do português, teve a loira que se fazia de burra não entendeu? Porque na verdade ela é inteligentíssima e ela esquecia, né? Então, assim, e eu escrevo muito para as mulheres, há muitos e muitos anos eu escrevo para nós. Né? Eu estou sempre colocando a opressão da mulher e tentando trazer para as mulheres que estão me assistindo uma reflexão. Então, todas essas coisas estão no meu espetáculo. Né? Então, eu faço a mulher moderna, eu faço uma senhora que era professora. Então, todas essas coisas, essas personagens, vêm também de observação. Né? A mulher moderna, por exemplo, todo mundo que assiste se identifica. E aí a gente tira a Grace um pouquinho dos palcos e leva pra TV. Ah, tá. E aí a gente tá falando de, assim, igual você comentou, foram 4 novelas inteiras, até por conta de muita agenda que você sempre teve com a questão do teatro, a sua parte autoral e tudo mais, né? Exatamente, e eu sempre muito agendada. Às vezes, assim, teve épocas da minha vida que eu não tinha agenda. Era, por exemplo, agora outubro,
onde a gente está, e eu estava agendada até dezembro do ano que vem. Né? E isso costuma acontecer, por exemplo, ainda mais agora que a gente tá com projeções assim de viagem internacional e todas essas coisas são boladas com muita antecedência, né? Então não podia me comprometer quando vinha um convite. Meu convite veio milhares de convites para televisão, mas eu não tinha agenda. Aí as pessoas diziam assim: Ana, bota um stand-in no seu show. Como que eu vou botar um stand-in uma pessoa para me substituir fazendo as minhas personagens ou dirigindo ou editando? Não dava. Então assim, depois de muito tempo, depois de ter passado todo esse conhecimento que eu tinha adquirido adiante, porque a Tercinão foi uma grande escola, eu resolvi mudar um pouco o formato para que eu pudesse também receber coisas e aprender coisas novas. E foi quando surgiu o convite do Silvio de Abreu para eu fazer um teste para uma novela que seria uma releitura do Sassaricando, para fazer a Teodora Abdala. E eu fui lá, fiz o teste e passei. E a personagem foi um estouro. Que é o Haja Coração. É o Haja Coração. E ela fala: cala a boca, Varela! Estropício! Então, e assim, a personagem era pra morrer, né? Mas quando anunciaram que a minha personagem ia morrer, pra continuar o personagem do Alexandre Borges, o Varela, né? O Estropício, tendo caso com a ex-amor da vida dele, com o amor da vida dele, ela precisava desaparecer. Só que o público começou a pedir não. E o Silvio de Abreu, junto com os autores e a direção da Globo, resolveram fazer. Eu fiz, por causa dessa personagem, a gente criou um spin-off. Eles criaram um spin-off que passava só na Globoplay. O spin-off é quando o personagem dá muito certo, se cria uma série pra ele. Então, eles criaram um spin-off só na Globoplay, que passava, contando o que começou a passar algumas semanas antes de eu voltar para a novela, da minha personagem voltar, contando o que tinha acontecido com ela nesse tempo que ela estava desaparecida, que ela caía numa ilha, encontrava um nativo lá e tal. E agora, quando a novela repetiu na pandemia, esse spin-off foi incluído como cenas inéditas para a TV ao vivo. Foi um sucesso. Eles reaproveitaram para TV Sim, aberta. Eles incluíram no roteiro. De tão bom que ficou, e a personagem realmente. Então, assim, ali foi um momento que eu já era muito conhecida. Muito conhecida por causa dos DVDs, por causa que, assim, cada lugar que a gente ia de teatro são 5.000 pessoas. E, enfim, as pessoas me conhecem, né, dos meus trabalhos de teatro, paro na rua. Mas o que aconteceu? Quando eu fui para a TV aberta, isso virou... Entendeu? Então, dos 4 cantos do Brasil, os 17, 28, sei lá quantos cantos tem o Brasil, todo mundo me reconheceu, me gostava do meu trabalho. E fazer vilã é muito legal. E uma vilã engraçada é maravilhoso, né? Então, eu acho que também porque eu entrava em cena, já levava todo mundo, vamos, gente! E a Cláudia... A gente ia falar agora, que foi a última novela aí, praticamente, da Cláudia Gimenez, né? Que faleceu recentemente. Querida. E que foi a mesma novela que você... Que ela era minha irmã. Sucesso, ela era minha irmã. E cada vez que eu entrava em cena fazendo uma barbaridade, né? Eu geralmente a minha personagem vinha na frente. E a Cláudia sempre dizia que eu entrava já botando fogo. E todo mundo tinha que botar fogo também pra levantar a cena, entendeu? Porque eu já botava... Porque é uma coisa do palco. Se não vai lá pra cima, se tu quer vir, tu tem que vir. Então eu botava fogo naquele estúdio ali. E claro, é uma delícia brincar. E era um núcleo maravilhoso. A Cláudia é uma pessoa incrível, com aquele tempo de comédia extraordinário. Uma atriz com muita experiência, com muita vivência. E que trabalhou com... Sabe, ela também ela é icônica, né? Porque as criações dela, o tempo de comédia da Cláudia, ninguém tem. Uma pessoa maravilhosa, foi uma grande amiga, uma grande perda. E claro, ela teve problemas, né, câncer depois no mediastino, tumor no mediastino, tudo isso, ficou com alguns problemas, mas ela teve uma vida feliz, uma sobrevida muito grande, depois superou vários problemas. E claro, uma mulher com aquela energia, se ela não estava bem, eu acho que ela não poderia viver quieta num canto. Ela era muito brincalhona. Então, acho que a vida é sábia, assim. Ela não merecia ficar sofrendo, né? Então,
sabe? Imagina o que é tu tem problema de coração sem ela, poder te mexer. Então, a Cláudia fazer fica... o que ama, né, Grace? A Cláudia Que fica nessa você alegria pra propôs, gente. Ela fez o Brasil sorrir muito, né? E nessa mesma novela, você também teve atuação aí com a Tata Werneck. Sim, minha Que filha. a Tata, ela é uma outra revelação também. Exato. E, assim, já veio com essa pegada mais nova, assim, dessa parte agora dos últimos 10 anos, vamos dizer, né? Ou seja, mas que ela se revelou mesmo, que explodiu, sim, né? quando ela começou a fazer a novela. Que as pessoas começaram a conhecer mesmo a Sim. Tata Werneck. Ou seja, ela também é uma revelação aí da parte tanto de atriz como parte de comediante também, que mostrou... Não, com muito estilo. Um estilo próprio. O que acontece? Vou te falar uma coisa. Quando eu criei a Terça Insana, em 2001, tudo estava muito idiota, tudo muito óbvio, tudo muito careta, a comédia era preconceituosa, porque eu divido a comédia em 3 ambientes, né? Tem um humor infantil, que é aquela xixi, cocopum, tropeçou. Tem um humor adolescente, que é o humor do preconceito, que traz, que destaca as dificuldades do outro, as diferenças do outro. Olha pra ele lá, mas não olha pra mim que eu tô com espinha, sabe? Que é a coisa bem do adolescente. Que é esse humor que tira sarro, bullying, né? É o bullying, e essa coisa bem preconceituosa, infantil, moralista. Moralista infantil. Adolescente. Insegura. E tem um humor adulto que associa conteúdos que não tem a princípio nada a ver, gruda, bota um na frente do outro, pá, cria uma surpresa. Então, assim, esse sempre foi meu estilo. Quando eu criei isso, quando eu botei isso na roda para muita gente dentro da Terça Insana, foi uma revolução. Principalmente porque ali tinha que ter conteúdo. A partir do momento que a Terça Insana deu certo, a gente abriu as portas para uma geração. Sim. Começaram programas de concurso de comédia, e não sei o quê, e show em bar, e não sei o quê. Aí veio a comédia MTV, aonde a Tatá começou. Ela já era incrível, já vinha de uma faculdade, de grupos de teatro e tal, mas a Tatá desde pequena teve aquele estilo. E ela é brilhante, ela é inteligente, ela pensa, o raciocínio dela é muito rápido. Então, podem querer imitar, mas ninguém consegue. Grace, e depois a gente tá falando da última novela que você fez, que foi a Salve-se Quem Puder. Isso. E que você também pegou um outro período, né? Totalmente diferente, aí falando pra novelas. Porque você começou a gravar e no meio das gravações, né? Tivemos a pandemia. Parou tudo. Exato. E aí a personagem Hermê, né? Dona Ermelinda. Acabou, né? Ficando ali em stand-by para depois retomar as gravações. Exato. Né? Como é que foi esse momento para você? Olha, estávamos gravando, a gente tinha gravado 1/3 da novela. Só estava gravando, aí ouvia-se, né? Eu ouvia essa história da Covid, da Europa e tal. Eu falei, esse negócio vai chegar aqui daqui a pouco. Você imaginava que seria tanto tempo? Você também tinha aquela... rapidinho. Eu não imaginava nada. A minha referência sempre foi os acontecimentos na Europa. Por quê? Aconteceu lá. Vai chegar. Tudo reflete pra cá, principalmente questões de saúde. Então, assim, eu sabia que a gente estava lidando com uma coisa muito séria. Mas aí, a gente, digamos assim, a gente estava gravando, né? Estávamos gravando, me lembro que fiz uma externa, eu, a Juliana Paz, acho que a Débora, a Vitória também estava, o João Balda. E aí, fizemos, ok, gravou, fui pra minha casa, pro meu apartamento, lá no Rio. E aí, de noite, passaram umas horas, e aí eu recebo no telefone da produção, olha, nós vamos parar. Vamos parar por uma questão de Covid, por uma questão de segurança. Por quanto tempo? Eu falei, mas como assim, quanto tempo? Não sabemos. Falei, tá, e as minhas coisas aqui do apartamento, o que eu faço? Já te digo. Ela ligou mensagem. Junta tudo, leva tudo, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado. Ok. E aí eu fiquei em casa 5 meses. Você voltou para São Paulo? Voltei para minha casa em São Paulo. E eu fiquei 5 meses. E aí tudo em suspensão, né? E aí eles começaram... Aí vieram... a coisa, o pessoal começou a entender os protocolos de segurança, e nós fomos até antes de Amor de Mãe, a primeira novela a voltar
com todos os protocolos de segurança, né? Primeiro quase fomos cobaia. Então aquele beijo ao longe, sabe? Todo mundo testava, a gente testava 3, 4 vezes por semana. Se diminuiu muito a quantidade de gente. Então foi assim, um período que foi um desafio que mais uma vez a gente conseguiu vencer, sabe? O nosso diretor, o Fred Mairink, e a equipe dele são incríveis, assim. Foi maravilhoso, tudo muito criativo. Então, cena de beijo muito quente, muito assim, eles começaram a aproveitar cenas que eles já tinham gravado, e aí usavam o mesmo figurino, mas aquele beijo, entendeu? Porque ninguém podia se aproximar. Então, assim, minha personagem era muito abraçava antes da pandemia. Isso. Depois, não, ela chorava quietinha. O que também foi um desafio pra mim. Olha, todas as dificuldades, tudo que me aparece de restrição, a gente tem que dar um jeito de melhorar. Não tem, é aquela coisa, somos brasileiros, não desistimos nunca. E como a gente brasileiro vive numa insegurança, econômica, política, enfim, a gente tem que estar sempre em alerta. A gente tem que estar sempre improvisando, inventando. E essa é uma coisa que me faz criar. Né? A gente tem que ser criativo. E é onde você também aproveitou esse momento da pandemia, que surgiu também o Grace em Revista, Exatamente, porque eu tinha me mudado, uns dias antes, lá em São Paulo, tinha mudado do apartamento para uma casa, e também, aí nessa casa eu trouxe todo o meu acervo que estava num box, né? E o meu marido, que é meu produtor, também tinha um escritório. Aí a gente reuniu tudo no mesmo lugar. E ali eu comecei a abrir caixas, nesse período, né, da pandemia. E abria caixas e via coisas. E aí resgatou toda a história. E aí comecei a ver coisas. Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Coisa que você não tinha nunca parado para fazer, né? Não tinha tempo. A correria, não dá tempo. Não tinha tempo. Então, sabe o que é? Tu começar a ter uma retrospectiva, assim, do trabalho. Meu Deus, olha tudo que eu já fiz. Porque o dia a dia não deixa, gente. Sabe, eu nunca acho que eu tô pronta. Eu tô sempre inventando, né? Tô sempre querendo aprender mais. Mas eu achei que valia a pena fazer uma retrospectiva, assim. Inclusive para as novas gerações, que só me conhecem da televisão. O pessoal que só me viu pelo YouTube. E que nunca viu ao vivo algumas personagens que são icônicas, as pessoas continuam curtindo. E quem só me conhece de novela e não viu meu trabalho no teatro, então eu achei que eu tinha que fazer esse registro, inclusive para as próximas gerações, né? Porque uma coisa que me preocupa muito, que sempre é baseado em que as próximas gerações vão criar. Porque a gente sempre tem umas influências, né? E como eu acho que a internet trouxe muito trash, muito lixo, né? E as pessoas têm um pouco de preguiça e tal. Tem coisa maravilhosa na internet, né? Mas tem essas coisas que são os trends e os algoritmos e que ficam te perseguindo. Então, eu me preocupo com o vazio das coisas, né? Então, acho que a gente tem que cutucar a galera, cutucar mesmo. E oferecer coisas, quanto mais coisas interessantes e possibilidades, melhor. Uma coisa que eu vejo muito, apesar da gente ter tido essa revolução, inclusive na linguagem de comédia, eu vejo que volta, por causa do sucesso da comédia, começa a voltar esse humor preconceituoso, né? Acontece o seguinte, Goethe tem uma frase que diz assim, o caráter de uma pessoa se mede pelas coisas que ela acha engraçadas. Então, se a pessoa quer rir de bullying, quer rir porque o outro é gordo, porque o outro não sei o quê, se acha isso engraçado, ela vai achar algum comediante, alguém que está fazendo alguma coisa que fala sobre isso. Agora, a gente vive um tempo hoje, né, Juliana, em que o mundo está de pé. A sociedade está de pé, no seu pior, no seu melhor, nas suas ideias. Isso é uma coisa maravilhosa que a internet nos trouxe. Então, tu pode dizer o que tu quiser. Agora, aguarde, porque os movimentos estão aí para te E você conquistar, acha que pra te agora, questionar. após pandemia, esse humor que
preconceituoso, ele voltou. Não acho que mais. seja pós-pandemia, ele vem voltando. Ele vem Ele voltando. sempre existiu, na Sempre verdade, existiu. perdeu um pouquinho de força, mas exato. que agora ele vem voltando. Não, eu acho que há um moralismo de volta, um moralismo, um fundamentalismo e uma falta de, uma vontade de brigar. Nós estamos passando uma situação muito difícil, né? Então as pessoas querem brigar com alguém e brigam umas com as outras. E se ofendem. Pavio curto, né? E se ofendem. E recorrem para bobagens. Sem raciocínio, né? E essa coisa das fake news, barbaridades, coisas absurdas, não tem pé nem cabeça. Essa história do terraplanismo, todas essas coisas são coisas de um retrocesso. E eu acho que isso se reflete também na comédia, né? Mas então assim, tem humor para todos os gostos e para todos os caracteres. Basta entender o que você quer, né? Exatamente. E o que você está buscando. Exatamente, tá tudo certo. E eu acho isso uma revolução. Eu acho isso uma revolução. Tudo está posto na mesa. Então, assim, o que eu posso te dizer desses meus 40 anos de carreira é o seguinte: eu sou uma pessoa que nasceu e se formou dentro da ditadura. Né? Eu nasci em 1963. Nós fomos, quando eu era jovem, iniciando ali, quando entrei para a faculdade, era a luta pelas diretas, para que a gente pudesse ter livros, para que a gente pudesse ter acesso à cultura e trocar ideias. E nós fomos, sonhamos e criamos e trocamos muita ideia, estivemos lutando, né? Pelo crescimento intelectual, pelos avanços científicos e tudo mais dessa nossa sociedade, pelo ensino, pela educação. Estivemos aí. Então, eu acho que eu pertenço a uma geração que, felizmente, ajudou a florescer mil ideias, né? Então, por exemplo, eu sou da geração anos 80. Quem são os meus contemporâneos? Um pouquinho mais velhos que eu, mas Cazuza, Rita Lee me influenciou muito, Barão Vermelho, o Legião Urbana, todo esse movimento punk, rock and roll, essa coisa, sabe? Então, tinha muita poesia, era incrível. Então, isso era muito a minha geração. E eu sou uma pessoa que trouxe esse universo para dentro da comédia, né? Para dentro do teatro. E toda a sua história no teatro agora, final de semana aqui em Ribeirão. Exatamente. Queria que você fizesse um convite. Sim. Alguma personagem. Tá bom. Faça um convite para o público. Bom, eu vou fazer esse convite trazendo vários personagens. Primeiro, a Cinderela, porque presta atenção. A Cinderela vai estar lá também, 30 anos depois, né? Quem conhece o DVD, vai ver que a Cinderela agora é uma industrial, ela tem toda uma concepção verde, sustentável para os produtos dela. Isso também você vai poder ver a Aline Dorel no Grace em Revista, agora, sábado e domingo, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, porque é importante que vocês assistam, venham comigo para conhecer a verdadeira história de todas essas criaturas que estão lá, inclusive o Diabo. Né, que é um cliente que eu tenho e que eu quero que vocês pensem comigo, ou se ele é verdade, ou se ele é um laranja da humanidade. Estamos lá questionando várias coisas, porque, na verdade, temos muito o que conversar e o que rir juntos. Sábado e domingo, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, Grace em Revista. Uma comédia maravilhosa. E os ingressos estão à venda pela Mega Bilheteria. Você vai lá para megabilheteria.com e você consegue. Você que é jovem, você consegue acessar. Se não, peça para alguém, que algum jovem que ajuda você a comprar os ingressos. E é só sábado e domingo. Sábado às 20h30 e domingo às 19h. Espero todo mundo. Gente, eu venho para Ribeirão. Venham me ver. Muito bom! Grace, adorei. Só para finalizar, eu sei que você acabou de gravar um filme. Sim, fiz um Fale filme. um pouquinho aí desse novo trabalho, desse seu projeto. Esse filme, eu não sei se vocês conhecem, com certeza conhecem, a Ana Mui Laerte, que fez um filme que foi muito famoso, passou muito, Que Horas Ela Volta, que concorreu ao Oscar. Ela é uma autora, uma roteirista, diretora, ela mesma cria. E esse filme que eu fiz chama-se O Clube das Mulheres de Negócios. É um universo distópico, é uma comédia
bruta. É um universo distópico onde as mulheres estão no poder há muitos anos. Elas estão no poder. Não que elas tomaram o poder, elas são o poder. E os homens ficam um pouco num papel figurativo. Então é um elencão. É Irene Ravache, Ítala Nandi, Cristina Pereira, Catiúcia Canoro, Shirley Cruz, Poli Marinho, Luiz Cardoso, a Helena Albegaria e eu, o elenco principal. Aí tem Luiz Miranda, tem Rafa Witt. É um filme que estará disponível nos cinemas para estreia, tá, para 2024, porque o cinema demora, né? Enfim, vocês não percam o Clube das Mulheres de Negócio. Um filme tão revolucionário, engraçado, mas eu, como mulher, me senti tão vingada. E o Grace em Revista vai rodar? O Grace em Revista tá rodando. Estou em cartaz em São Paulo também. Inclusive, nesse mês, em temporada simultânea. Sábado e domingo eu tô no teatro, e terça-feira eu tô no Teatro de São Paulo, em regiões diferentes. E aí eu tô preparando também agora, começando a ensaiar um trabalho novo, que estreia no ano que vem, em janeiro, que é Eu Queria Ser Dercy, que é uma homenagem a Dercy Gonçalves. É um texto do Kiko Reiser, e que a direção dele também, que ele me chamou para fazer. E ontem eu tive meu primeiro ensaio, foi incrível. Aguardem. Que legal. Porque a Dercy é uma mulher pioneira. Ela fez muito por nós, mulheres, né? Ela é uma mulher que... Autêntica, né? E que lutou pelas mulheres, e que quebrou tudo, e falou, e sempre se valorizou. Então, ela foi exemplo para muitas mulheres num tempo. Imagina, ela nasceu em 1907. Então, foi uma mulher que lutou muito, sofreu muito. E eu acho que a história dela como o trabalho dela, não só pela arte, pela cultura, pela nova maneira de interpretar que ela trouxe, que ela inventou várias coisas. Mas o trabalho dela por nós, mulheres, não pode ser esquecido. E a estreia está prevista para quando? Você já tem? Janeiro. Janeiro? Meados de janeiro. Já tá aí, já. Em São Paulo. Exato, eu tô louca. Eu tô fazendo milhões de trabalhos ao mesmo tempo. É porque na pandemia muita coisa parou. E agora muita coisa voltou. Tudo. Sim, eu vou fazer... Bom, só pra vocês saberem. Também vou fazer O Dono do Lar, que passa no Multishow. Tô também fazer uma série na Paramount. E aí, vamos aí. Tem coisas... Quem não puder me ver no teatro, pode me ver numa TV aberta, numa TV fechada, pode... sei lá. Novelas em reprise, tá tudo aí. Exato. Ou vai lá no meu Instagram pra saber de tudo. @Grace Janoucas, ou da minha produtora. Colocando aí na tela. @Terca Insana Oficial, que também tem no YouTube. E a gente agora vai colocar milhões de imagens, coisas antigas. Vamos fazer uma revisão do nosso acervo. E também na nossa produtora, @Ventilador de Talentos. Tá tudo lá. Você procura, curte, compartilha e me acompanha. Grace Janoucas, obrigada pela sua participação. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. É muita coisa para contar em pouco tempo, muita coisa, né? Mas Mas que bom que conseguimos sentar aqui, contar um pouquinho. Eu acho que o que fica um pouco dessa história toda é o seguinte: se você tem uma ideia, se você tem um sonho, se você vê que você acredita naquilo, teima. Claro que tem um momento em que uma coisa é teimosia e uma coisa é burrice, né? Mas não deixa de tentar. Tenta quando não, tenta mais um pouquinho. Se não der certo, tem mudar. Mas não desista. É isso aí. Obrigada. Essa caneca é um presente para você. Todo mundo que vem no podcast leva de recordação. Ai, que lindinha. Ela é um oferecimento da nossa parceira, Caneca Itaús RP. Oba. Para você guardar de recordação. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Grace. Obrigada, meu amor. Sucesso aí, mais ainda. E vamos conferir você aí final de semana. Venham, hein? Pessoal, terminamos por aqui nesse bate-papo super gostoso, descontraído, enriquecedor, né, gente? E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!